A fraude nas urnas continua. A fraude nas urnas continua. Patriotas, hoje é dia 21 de agosto de 2026. O meu nome é Dio e eu sou um dos coordenadores do movimento 12 de março. Movimento que atua na cidade do Rio de Janeiro, batalhando contra essa ditadura que está se instalando no nosso país. E é realmente isso que eu falei agora, patriotas. A fraude nas urnas continua. Continua do lado de fora. É assim que ela começa. E cá entre nós que não confiamos nessas urnas, sabemos que lá dentro também tem a fraude. Mas ela começa sempre do lado de fora. E o que a gente está percebendo, patriotas, é que o padrão de 2022 está se repetindo agora em 2026. E uma coisa que aconteceu hoje. Eu vi uma postagem dizendo o seguinte, que o TSE proibiu o Pablo Marçal de continuar com a sua candidatura para presidente da República. Vejam só, o Pablo Marçal, quando ele surgiu ultimamente, há poucos dias, foi como uma solução que a gente estava precisando de apoio à direita, principalmente de apoio a Flávio Bolsonaro, e especialmente durante os debates. Porque a gente tinha certeza que o Pablo Marçal ia bater duro na esquerda e ia ser um grande prejuízo para o Lula. Agora eu não espero tanto do Renan, também não espero muito do Caiado. O Renan está meio lá, meio cá. Porque quando se cria uma pessoa critica muito o Flávio, já dá para desconfiar. Resultado, o Pablo Marçal foi impedido pelo TSE de concorrer a presidente da República. O sistema deu um jeito de tirar de cena uma pessoa que era importante para nós nessas eleições. O sistema que domina esse país é terrível, é fogo. O Pablo Marçal, estava inelegível, mas ainda tinha chance de concorrer. Então, o partido dele entrou como a liminar, houve, parece que, uma suspensão dos efeitos dessa condenação, e ele estava concorrendo. Agora ele está sob júdice. Só que a lei diz que o candidato que está sob júdice está com a sua candidatura, né, meio lá e meio cá, quase autorizada, quase proibida, ainda assim pode fazer campanha, pode participar de tempo de TV e de rádio, mas, no caso do Pablo Marçal, ele foi proibido de tudo isso. Os outros candidatos sob júdice podem ter tempo de TV e podem fazer propaganda, mas o Pablo Marçal foi proibido. Ou seja, tiraram do Pablo Marçal direitos legais e constitucionais que outros candidatos na mesma situação têm. E ele não tem por quê? Justamente porque ele era peça importante para ajudar o Flávio nessas eleições. Por isso que eu digo, isso é uma fraude. É uma fraude. A fraude para as eleições de 2026 continua. Outro ponto importante. Aqui no Rio de Janeiro, o garotinho está praticamente na mesma situação. Candidatou-se a governador para o estado do Rio de Janeiro. E nós considerávamos ele, ainda consideramos, um dos principais adversários do Eduardo Paes, ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que agora está apoiando o Lula, na verdade sempre apoiou. É um esquerdista disfarçado. E apoia e recebe apoio do Lula. E nós tínhamos certeza que a candidatura do garotinho seria ideal para nós, um peso importante nessas eleições. O nosso candidato, o candidato do 22, é o Ruas, mas o apoio do garotinho era essencial. Fizeram a mesma coisa. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Eleitoral, né? Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, pediu ao TSE que suspendesse a candidatura do garotinho, porque ele também tinha umas condenações. Então, mas ele entrou com uma liminar também, deve ter sido parecido com o Pablo Marçal. Então o garotinho também está nessa. Poderá ser proibido de concorrer às eleições pelo Estado do Rio de Janeiro. Isso vai facilitar muito para a esquerda e vai dificultar para nós, a direita. Olha só como o sistema é terrível.
Dá para a gente lembrar de tempos atrás, em 2018, quando o mesmo Eduardo Paes, que hoje é candidato a governador pelo estado do Rio de Janeiro, em 2018 não, 2020, foi candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Estava concorrendo com o Crivella, que na época ainda era prefeito. Mas houve os processos contra Crivella, o sistema deu um jeito de condená-lo e tiraram ele do páreo das eleições. Ou seja, proibiram o Crivella de concorrer a prefeito em 2020 e assim facilitou muito para o Eduardo Paes. Facilitou demais. Da mesma forma, o mesmo sistema está tirando da corrida eleitoral, assim como tirou o Crivella, está tirando da corrida eleitoral o Antony Garotinho para concorrer com o Paes, para facilitar para o Paes. E também está tirando o Pablo Marçal. Minha gente, isso é uma coisa tremenda, é uma covardia sem igual. Aí a esquerda pode dizer, olha, mas também em 2018 o TSE tirou o Lula porque estava preso. Caramba, o Lula estava preso, condenado. São situações completamente diferentes. Lula estava preso, condenado em 3 instâncias. Não tem nem comparação. Não adianta comparar o que houve com Lula em 2018 com o que houve com Crivella em 2020 e menos ainda agora em 2026 com o que está acontecendo com o Garotinho e com o Pablo Marçal. O que está acontecendo hoje com o Pablo Marçal e o Garotinho é uma pura interferência do sistema por meio dos seus amiguinhos lá para atrapalhar a direita. É a mesma coisa. Então, patriotas, a fraude nas urnas continua e o sistema mexe nos seus processos, nas suas coisas, para fazer com que as coisas andem conforme a sua vontade. A prova disso é que, se em 2018 o TSE não deixou o Lula ser candidato, o mesmo sistema, pouco tempo depois, em 2022, mexeu nos pauzinhos para que ele fosse candidato e principalmente para que ele vencesse as eleições. Então, a fraude continua, patriotas, continua. Por isso nós temos que batalhar duro contra esse sistema para nós vencermos. Mas não percamos a esperança. O sistema corrupto está contra nós, mas Deus está do nosso lado. Patriotas, vamos batalhar e a gente se encontra nas ruas.